Aleluias. Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa usar o Éder grandemente em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Tudo em paz? Hoje nós vamos falar da provação à vitória, da tristeza à alegria. Tá? Hoje nós vamos basear no texto em Ana, 1 Samuel, de 1 a 22. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, não sou digno, Pai, que entreis em minha morada. Derrame o seu Espírito em mim, Pai, para que o Senhor entregue a mensagem aos irmãos aqui da igreja e todos que estão nos canais assistindo a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel 1. Ô, brother, obrigado. Já está ali. Então vamos lá. Houve um homem de Ramatayam, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia à sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Fineías, os dois filhos de Eli, que eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos. Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia para a casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se lamentou, quando o sacerdote Eli ali estava sentado em sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição da tua serva e te lembrastes de mim, não te esquecer de tua serva e lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos seus lábios, porque Ana só falava em seu coração, e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho e nenhuma bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor em seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa, e seu semblante já não era mais triste. Deles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana ficou grávida. Um minutinho, por favor, aqui. Ana ficou grávida, e passado devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi.
Eucana e seu marido foi com toda a sua casa oferecer ao Senhor o sacrifício anual para se cumprir o seu voto. Porém, Ana não foi. E disse seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e lá ficará para sempre. Essa é uma breve e longa, falar sobre Ana. Quem era Ana? Vamos começar. Ana era uma mulher casada com Eucana, só que Ana era estéril. Ela não podia ter filhos. E naquela época, a alegria a grande alegria era filhos. A grande alegria era filhos. E principalmente quando se o filho fosse homem. Essa era a grande alegria da família. E a Ana não podia entregar isso. E provavelmente, Ana deveria ser, assim, segundo alguns comentários, devia ser a primeira esposa, não a segunda. Porque naquela época se casava com a primeira esposa, e se a primeira esposa não conseguisse filhos do 5º ao 10º ano, em média, por lei, o homem tinha direito a uma segunda esposa, para que sua descendência continuasse. Então imagina a situação de Ana, né? Vendo a segunda esposa tendo, né, filhos e ela não. Ana não frutificava. Só um minutinho, por gentileza, aqui. Esse negócio de informática aqui. Vamos lá. Ana não frutificava. Qual que é a primeira armadilha que o inimigo coloca em nós quando nós não frutificamos? Qual que é a primeira armadilha? A comparação. Essa é a primeira. A gente começa a se comparar. É a primeira armadilha. Porque mesmo sabendo que Deus trata nós individualmente, a gente sabe, Deus não trata individual, mas a gente cai na armadilha de comparar. Então, Ana com certeza pensava: poxa, eu sou mãe, ela é mãe e eu não sou. Eu não posso dar filho para o meu marido. Sou discriminada e ela não. Então imagine como a Ana se comparava com a Penina. Isso é normal. Isso não adianta, a gente se compara. Mas ela não se curvava nas comparações. Ela não se curvava. Ela orava. Ela acreditava. Porque quem crê na verdade não se baseia nos fatos. Não deposita a fé nos fatos. Imagine quanta coisa a Ana tinha de fato ali para ficar presa nos fatos. Ela tinha lá, ela era perseguida, não dava filho. Então ela tinha fatos que não acabavam, mas ela conhece a verdade genuína. Mesmo com todo esse ambiente, ela orava, ela pedia a Deus. E o tempo de Deus é preciso. O tempo de Deus é preciso, não é no nosso. Muitas vezes, o irmão frutifica, o irmão já conseguiu isso, o irmão já conseguiu aquilo, e nós não frutificamos, e nós não conseguimos pegar a benção. Porque nós não estamos preparados para receber. E assim, é no tempo dele. Tem semeadura que a gente acha que vai semear isso longo prazo. Planta para você semear a longo prazo. E Deus faz a colheita antes. E tem bênçãos que a gente quer rápida e Deus coloca longa. Eu vou compartilhar para vocês aqui sobre uma bênção que Deus fez em minha vida. Eu sempre perdi grandes oportunidades profissionais com inglês. Sempre perdi. Né? Na juventude, grandes. Falei, não, os meus filhos vão saber inglês. Eles vão aprender inglês. E aí, com a minha amada, a gente fez junto. Não, vão aprender inglês. Porque na vida profissional deles, eu quero eles falando línguas, eu quero eles se arrebentando. Pois bem, conseguimos. Deus abençoou com provisão, com tempo. A gente conseguiu fazer essa caminhada de inglês. Só que na minha cabeça, essa colheita era lá na frente, com 23 anos, né, lá na frente, profissional. E olha, eu não podia imaginar que hoje na minha profissão, eu trabalho com alguns vídeos e faço legenda em inglês. E os meus 2 filhos lá no sofá me corrigindo as legendas. Eu falei, meu Deus, eu estou colhendo agora isso. E a outra colheita que veio da línguas é no culto infantil, que tem aqui antes desse culto, tem um culto infantil, que é inglês.
Meus filhos cantando em inglês, o Raul traduzindo. Eu falei, graças a Deus, eu estou colhendo antes. E eu pensava que essa colheita era quando? Lá na frente. Então, no tempo de Deus, nem sempre a colheita é demorada. Talvez a gente planta para o futuro e Deus já colhe rapidamente para a gente. Né, Luna? Vamos lá. Provocada e perseguida, né? Essa aí é uma... Todo cristão vive com isso, né? Essa é uma grande caminhada. A gente vive numa caminhada onde é muito provocado, é muito testado, né? E imagine, Ana com a segunda esposa frutificando o seu lar. Imagine ela irritando, como nós vimos aqui na passagem, irritando ela. Gente, eu até comentei um pouco na escola bíblica hoje sobre isso, né? Nesse momento que nós somos provocados. Eu classifico que nós somos provocados por 3 tipos de pessoa. Há pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem Cristo. Nós somos provocados por essa. E essa pessoa que não conhece Cristo, é a nossa missão, é a nossa tarefa trazer elas. Então nós não podemos concordar com tudo, mas nós temos que manter nossa posição de cristão e discordar em amor, porque nós temos que trazer essa pessoa para cá. Então imagine, quando a gente recebe uma ofensa, né, a gente não pode colocar no nosso coração. Ana não colocava no coração, senão não tinha nem orado, tinha desistido. Ela não colocava. E nós temos eu classifico como cristão desastrado, né? Por quê? O cara conhece a verdade genuína, ele conhece a verdade genuína. E nós temos nosso lado de cristão desastrado, todos nós temos. Só que ele naquele ímpeto, ele ofende, ele magoa. E você sabe que no fundo do coração dele, ele quer fazer a coisa certa, mas ele vai batendo em muita gente, vai batendo para lá e para cá. Mas ele conhece a verdade. E é esse que a gente também tem que ter paciência. Tem que ter paciência com esses também. Que eles estão fazendo de tudo para o reino. Só que eles têm uma maneira que ainda estão aprendendo. Então não absorva essa ofensa. A gente não pode. É o outro que a gente tem que fortalecer. Deixar com raiz profunda. Aí nós temos o cristão que eu nomeio incompleto. O que é o cristão incompleto? É quando a pessoa que nos ofende, quando um cristão nos ofende, que ele não conheceu a verdade, ele não chegou ainda, ele não concluiu a verdade genuína. Ele não concluiu. Ele tem uma verdade parcial. E ele defende essa verdade parcial com tanta força, que a gente falou, pai, por que me abandonaste? Mas nós temos que me dedicar a esse também, a todos que nos ofendem. Porque o nosso propósito é levar todos a Cristo e conhecer a verdade genuína. Genuína. E a Ana conhecia a verdade genuína. Ela não parou. A pessoa paciente é imbatível. Ela não para. A Ana continuou. Não se ofendeu. Vamos lá então. Tem outra aqui, estava esquecendo dessa. Essa é boa. Gente, todos nós temos um pai, uma mãe ou um pai da fé. Então dessa pessoa, a gente espera o que dessa pessoa? Um consolo, um abraço. Vem aqui, irmão, né? Dá aquele abraço, né? Então da liderança, a gente sempre espera algo bom. É automático. É líder, ele tem que me consolar, ele tem que me ajudar. Não é como se não errasse. E olha aqui o Eli. Você viu que Eli, quando a Ana estava chorando, o que Eli falou para ele? Larga o vinho aí, lá, né? Eu fico imaginando a cara de Ana. Quando ele falou isso para Ana, ele deve ter olhado para Eli assim. Mas aí vem minha admiração por Ana. Meu Senhor, ela usou a expressão, meu Senhor. Ela não comprou a ofensa de Eli. O seu pastor, a sua liderança. Ela não comprou a ofensa. Ainda falou, meu Senhor. Falou, parabéns, Ana. Deus te concede. Porque é muito difícil nessas horas, porque é aí que você espera um consolo. Aí a gente sai da igreja, fui conversar com o pastor, fui conversar com a pastora, fui conversar com a liderança. Ainda me falam isso. Pode acontecer, gente. Mas se ele é uma liderança, Deus instituiu.
Deus te deu essa liderança. Então a Ana tinha convicção disso. Opa, se não, meu Senhor, a Ana deve ter respirado. Não, meu Senhor. Eu estou com uma luta, estou com uma prova grande. Então, gente, nós temos que vigiar as ofensas. Muito forte. Porque Deus muitas vezes entrega uma pessoa na nossa mão e a gente enterra o nosso talento. A gente não frutifica. Então, discordar em amor, se posicionar. Ô, Ana, vamos lá. Mulher de oração e fé. Eu escutei recentemente no morro um irmão falando que a oração é o oxigênio do cristão, né? A leitura, a palavra é o oxigênio. Eu também acredito nisso. E Ana também acreditava nisso. Ela orava, ela derramava ao Senhor. Ela não parou, ela não parava. E assim, por mais que Deus não nos responda naquele momento, mas Ele ouve tudo. Tudo. Ele vai ouvir tudo. Ele ouve tudo. Por que Ele não responde? Porque se a gente tiver informação antecipada, é capaz de a gente fazer besteira. Fazer besteira. Ele falou, não, vou entregar na hora certa para você. Na hora certa. E é outra coisa que eu aprendi, é bom fazer o PCE, viu, gente? PCE domingo de manhã aqui, a gente aprende muita coisa. E eu recebi uma frase no PCE que eu guardei. Para mim, que a oração acelera a bênção. Por que eu guardei isso? Porque a gente no ímpeto de trabalhar, não vou dar uma oradinha aqui e sai correndo, né? Dá 2 minutos de oração e vai embora. Não, eu aprendi a parar e orar depois disso, para acelerar o meu dia, para mim ter ganho no meu dia. Então a oração acelera a bênção. E a Ana sacava isso, hein? A Ana falou, não parou de orar. Bom, Ana se alegrou. Quando eu recebi essa palavra do Vistaquires, eu peguei e ri quando eu recebi essa palavra. Nossa, da tristeza à alegria. Falei, meu Deus, ainda bem que eu evoluí um pouco nisso. Porque eu ficava, da minha caminhada cristã, eu era muito juiz disso. Muito juiz. Colocava a beca e julgava. Eu olhava assim as irmãs orando, aquela alegria toda. Eu falei, mas como consegue fazer isso na minha cama? Como? Eu não devia essa alegria toda. Ainda eu julgava demais. Eu falei, nossa, parece chapeuzinho vermelho no Vale da Sombra da Morte, meu, né? Não, como consegue ficar feliz aí nesse vale? Né? Como? E isso foi uma caminhada grande. Uma caminhada grande, porque assim, eu caminhava, mas muita murmuração. Muita murmuração. Eu falei, cara, Deus sempre fazendo bênção e a gente não enxerga. Deus sempre fazendo bênção e a gente não escolhe a bênção. É como a bênção é temporal, ela vira pó, vira pó muito rápido. E eu tinha essa luta na minha caminhada. Porque num passado não muito distante, no meu trabalho eu conheço muita gente. Eu conheci uma missionária. E eu conheci uma missionária e ela entrou no meu carro e eu fui apresentando a cidade para ela, alguns imóveis, falando. E ela, nossa, ela era muito alegre. Tão alegre que me incomodou, para falar a verdade. Me incomodava. Não, com as minhas ruas de ouro, que meu Deus é um Deus de alegria. Eu olhava assim e falei, meu Deus, foi pai, né? E ela falava aquilo, e eu tenho certeza, o corpo fala, né, gente? O corpo fala. E ela deve ter percebido, né? E aí depois paramos para tomar um café. Aí falei um pouco vamos conversar um pouco. Aí eu falei um pouco de mim. E eu estava assim, já estava meio grilado com ela falando daquele jeito. Aí eu falei, não, tá indo, né? Não, mas Deus é bom. Reclamando, não, mas Deus é bom, né? E eu acho que ela percebeu isso, né? Essa tristeza, depois, fala tristeza, depois, não, Deus é bom.
E aí quando eu fui entrar no carro, porque depois nós vamos almoçar, né? Quando eu fui entrar no carro, ela falou uma coisa para mim, falou assim: é desse jeito? Quando ela falou é desse jeito, irmãos, nossa, rasgou aqui em mim. Falei, na minha cabeça veio assim, na minha alma: é desse jeito que você quer evangelizar? É desse jeito que você quer salvar as pessoas? É desse jeito que você quer anunciar a palavra? É desse jeito? É nessa murmuração? Nossa, aí acabou, né? Já era. Aí entrei no carro e vamos almoçar. Aí nós fomos almoçar. E aí no meio do almoço, essa mulher pega e me vira e fala o seguinte: Éder, você é bilionário. Eu falei, recebo, né? Recebo. Ele falou, não, você já é bilionário. Eu fiquei curioso. Eu falei, bilionário? Eu falei, por que você está falando isso? Ele falou o seguinte: quando você não percebeu, mas quando você estava me apresentando essa cidade aqui, em cada canto dela, você falava: olha, meu filho joga bola aqui, a minha esposa faz corrida aqui, eu trago meu cachorro aqui, o meu filho faz inglês aqui, eu levei a minha esposa aqui no aniversário de casamento. Você foi falando da sua família, a viagem, e eu só observando, eu fiquei impactada. E eu vi que era natural de você falar isso. Você não consegue ver o quanto você é bilionário, né? Ela foi falando aqui, eu falei, para, pelo amor de Deus. E isso mostra a cegueira, a direção. Que alegria, gente, Deus entrega a alegria, sempre a alegria para a gente. Só que a alegria é uma escolha. Ela é uma escolha. Porque a alegria é um sentimento de coisas boas, não é? Eu lembro que durante a minha caminhada, eu perguntei ao amigo, falei, não, eu tenho que ler lá o Novo Testamento. Eu falei brincando para ele, por quê? Eu quero ver se está boas novas. Que é boas novas mesmo isso, né? Estou sendo forjado até agora, né? Não, é boas novas. E era boas novas. Por quê? Porque o que nos alegra? O que nos alegra? Essa é a pergunta. O que nos alegra? Porque da tristeza para a alegria, a gente tem que saber o que nos alegra. Porque lembra que eu falei para vocês que é uma escolha. É uma escolha. E quando eu caí nesse ponto, eu falei, aí eu mergulhei em duas passagens. Em Gênesis 43, 28. E disse Israel: basta, ainda meu filho vive, José. Eu irei e verei antes que eu morra. Você imagina, colocou na situação de Israel, onde fala que o filho dele, chega todos os filhos e falam para ele: ó, eu vendi José. Ó, tinha Israel estava aqui, ó. Ele podia escolher. Não, eu quero castigar vocês venderam, vocês não sei o quê, vão ficar 1 ano nessa terra aqui. Ele podia escolher, não podia escolher? Só que ele escolheu a alegria. Passagem de Lucas 15, 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. Traga o melhor para o meu filho. De quem é essa passagem? O pai podia escolher? Podia. Foi escolha. Você gastou toda a minha herança? Agora vem aqui, vai lá, fica lá 1 ano lá com os empregados. Ele podia escolher. Ele podia. Só que ele escolheu a alegria. E o que acontece, gente? Ana recebeu a benção dela? Ana se alegrou? Se alegrou, não se alegrou?
alegrou porque ela vinha numa caminhada de oração. Então, quando ele falou para ela, foi: eu recebo, vou me alegrar. Deus entregou o filho para ela se alegrar ou não? Entregou o filho? Não entregou. Não entregou, falou: ó, você vai ter um filho. Foi um anúncio, não foi uma entrega. Ela acreditou. Ela acreditou. Gente, e ela acreditou, e o que a Ana fez? Ela entregou a bênção. Já imaginou orar, pedir? Depois que recebe, fala: tó. Imagine isso. Ela entregou o filho. Agora vamos lá, irmão. Quando a gente se derrama em oração para um pedido de uma casa, né? Você fala assim: como que eu vou devolver uma casa para Cristo? Como que eu devolvo uma casa para Ele? É simples. Deus, eu quero uma casa porque eu quero pôr uma célula. Eu quero uma casa com sala grande. Eu quero fazer uma célula aqui. O olhar é outro. E quem falou isso foi minha esposa. Homem, né, quer ver o quarto, televisão já, né, para televisão. Aí minha esposa: não, eu quero uma sala para ver a célula. Quando ela falou assim, ela falou: Éder, jovem, né? Já estava com o olhar na frente. Lá na frente. Carro, por exemplo. Vou pedir um carro. Para que você quer um carro? Como você vai devolver para o Senhor? Como vamos devolver esse carro para o Senhor? Atendendo a igreja, os irmãos. Tem que devolver, irmão. Tem que devolver a bênção. Essa lição do carro foi muito importante para mim, quando eu cheguei nela. Que no passado, eu tinha um carrão grande. E eu não gostava que colocasse nada dentro dele. Que arriscar, que não sei o quê. Eu não conhecia a verdade genuína, né? Isso muito tempo atrás. E eu sempre gosto muito dessa palavra. Eu era uma pessoa boa, né? Então eu fazia muita doação. E eu tinha um sofá para dar. Mas eu não queria pôr no meu carro. Vai arriscar meu carro? Aí liguei para um amigo meu, Cesário. Falei: Cesário, vem aqui, vou dar o sofá para você. E é um cara de igreja, um cara sempre ligado à igreja, tá lá. Ele chega em casa com um Fusca. Bom, primeiro que eu não sei como aquele Fusca chegou até em casa. Eu não sei como ele chegou. E segundo, que ele tinha como chama por em cima do carro? Um bagageiro. Só que era um bagageiro feito improvisado. Parecia uma cama, assim, que ia praticamente quase até atravessava. E eu olhei aquilo e falei: meu Deus. Falei: não, é porque eu uso muito para a igreja. E que lá foi falando para mim, eu falei: pai, meu Deus, né, que lição. E aí colocou o sofá em cima do Fusca. Falei assim, ó. Falei: não vai chegar. Mas Deus é Deus, chegou no destino. Então, gente, qual é a mensagem, né? Nós temos que devolver. Nós temos que devolver. Sempre devolver, né? Uma viagem, né? Tem gente que faz planos para uma viagem, né? Nós fazemos planos para uma viagem, mas tira férias, até de Deus, né? Até de Jesus, fica, né? Fica, tem que levar. No planejamento de fé, eu sempre falo para minha esposa: olha, eu quero visitar uma igreja. Onde a gente for, quero ver uma igreja. Vamos fazer sempre uma oração antes, na noite, no final. Tem que levar Jesus. Tem que devolver. Tem que devolver. Tem que devolver. Deus dá a benção para a gente edificar a vida do próximo, sempre. Sempre. E agora, irmãos, qual área da nossa vida está estéril? Qual área? Qual área que não frutifica? Sempre tem. Sempre tem aqui que não frutifica. Sempre tem aquela que do vizinho frutifica, que do irmão frutifica, e a nossa não frutifica. Sabe o que está acontecendo? Por que a minha não? Por que a minha não? Tem pessoas que nem conhecem Jesus lá, olha lá como que está.
E eu que estou aqui, ó, na luta, na igreja, nos ministérios. Deus cuida dos dele. Dos dele. Se você é dele, está cuidando, está tratando. Cuida dele. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito dele. Se a prova está grande, irmão, comemora, hein? Se a prova está grande. Eu faço umas corridas com a minha esposa de 10 km. Eu dou uma academia uma semana antes para correr 10 km. Mas se fosse para correr uma ultramaratona, que é 100, eu tenho que treinar 1 ano. Tem que preparar 1 ano. Então Deus está te preparando. Deus está te preparando. Porque, na minha opinião, pronto ninguém fica. Não fica. A gente olha para uma teóloga e pergunta, meu Deus, como? Não está pronto. Tá preparado. Deus prepara para você estar com musculatura para seguir. Irmãos, essa igreja é uma igreja, né, praticamente de imigrantes. Né? Se não é o filho, é o pai, vem do Brasil ou de outro país. Tem um propósito. Tem um propósito, irmão. Ué, você acha que Deus tirou de uma terra, tirou uma semente de uma terra para pôr em outra? Para quê? É para frutificar, irmão. É para frutificar. Tudo tem um propósito. Agora a semeadura, o tempo é dele. É do jeito dele. É do jeito dele. No caso de Ana, a gente não tem um número certo de anos, que não deixa claro isso. Mas pode deixar. Anos e anos, mas a benção vem. E benção veio. Olha o que aconteceu com Ana aqui, ó. Em 1 Samuel 2, 21. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidaria, teve 3 filhos e mais 2 filhas. E o que é o bacana de Ana, né? Imagina, né? A gente tem um filho que alcançou uma posição, e o nosso nome baseia nele agora, né? Quem é Ana? A mãe de Samuel. Você até muda o sobrenome de Ana. Né? Olha a benção que ela teve. Né? Olha a benção. Mas ela entregou. Vamos ver algumas passagens de mulheres estéril na Bíblia. Sara, a esposa de Abraão, deu à luz a Isaac. Abraão não é pai de nações? Não é? Então, a Ana, ou a Sara, é a mãe das nações. E ela é estéril. Rebeca, esposa de Isaac, depois de 20 anos gerou luz, deu Esaú e Jacó. Estéril. Raquel, esposa de Israel, deu à luz a José, o governador do Egito, e o responsável por salvar a descendência. 3 mulheres estéreis na Bíblia. 3. Mais 3. E olha o tamanho da benção. É dele. Tudo se baseia nele. É para ele. Irmãs e irmãos, Deus se move pela alegria. Ele vê nossa tristeza, não tem como não ver. Mas ele se move pela alegria, na confiança. Não na confiança, irmão, do que ele já fez. Porque tem gente que quando colhe a primeira vez, se perde. Demora para colher. E quando colhe, já vem com aquela palavra, não, eu também fiz. Quando começa a falar assim, não, mas eu lutei, eu fiz a minha parte. Ele já vai só ficar nessa colheita. Vai curtir ela. Só que ele esquece. Está curtindo a colheita, não está curtindo? Ué, não está semeando? E a próxima? Vai acabar essa. Vai acabar. Então é muito fácil. Durante a colheita, caímos na tentação de não fazer a próxima. É muito. Vamos curtir essa, né? Vamos curtir essa. Não. Nós temos que confiar em Deus porque Ele faz. Porque Ele faz. Não no que Ele fez, no que Ele faz. Não é nem no futuro. É no que Ele faz. Eu quero encerrar. Está pronto, irmão. Eu quero encerrar com um versículo para vocês. Em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, olhos não viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que amam Jesus. O que tem dentro de ama? Obediência, renúncia, compaixão, perdão. Isso está dentro de ama. Desse amam aqui, que é um ama genuíno. É um ama genuíno. Esse é o amor que nós temos que entregar a Ele. É o genuíno. Bom, irmãos, essa é a palavra hoje de Ana, tá? Que Deus abençoe.